Então, basicamente hoje a gente tinha preparado o conteúdo de árvores binárias, embora não tenha vindo muita gente. Mas enfim, o conteúdo vai ser sobre árvores binárias. Basicamente a gente já viu duas estruturas principais que a gente pode estar usando bastante. Temos o array, vou colocar aqui. Temos o array, que é aquela estrutura que é mais ou menos assim, tipo D1. Isso aqui seriam os dados, tá? Nós temos a linked list também. Linked list, não sei se vocês lembram, aquela estrutura toda estranha, que é um negócio assim. Aí você tem um dado aqui e um ponteiro. Um dado aqui e um ponteiro. Um dado aqui e um ponteiro. Vocês lembram disso daqui? Que a gente até fez uns Git sobre? Vocês lembram? Beleza. Agora a gente vai estar vendo uma outra estrutura que vai ser a mais complexa até o momento, que vai ser as árvores binárias. Basicamente tem um monte de tipo de árvore binária. Aqui eu vou dar para vocês o conceito da estrutura. Eu não vou estar me aprofundando em nenhum. A aula que vem a gente vai se aprofundar nas árvores binárias, as binary search trees, seriam as árvores binárias de busca. Beleza? Então, uma árvore binária, vou até colocar como binary tree aqui, que eu coloquei tudo em inglês, porque eu não vou colocar isso em inglês. Seria uma estrutura meio assim. Beleza? Vamos tentar pegar primeiro uma intuição do para que ela serve. Vamos supor que vocês têm aí 1 milhão de informação. Vocês estão guardando em algum lugar. Qualquer lugar aí, vocês estão guardando isso. Mas só que tem um leve problema se você usar, por exemplo, um array para acessar essa informação. Que, por exemplo, se você quiser acessar um dado, você não sabe a posição de nada, mas você quer acessar o último, você vai ter que percorrer 1 milhão de dados. Certo? A linked list teria o mesmo problema, só que o array ainda seria um pouco pior, né? Porque para você inserir um dado, se você quisesse, por exemplo, inserir na primeira posição, você teria que puxar tudo para a direita. A linked list, ela resolveria esse problema, né? Você não precisa mais puxar um dado para a direita se você quiser inserir alguma coisa, ou se você quiser remover também. Só que ainda a gente continua com aquele mesmo problema de que para buscar algum dado nela é muito demorado. Se você tem 1 milhão de dados, no pior caso, você vai ter que fazer 1 milhão de buscas. Beleza. Pô, então a gente pode fazer uma outra estrutura de dados, que foi o caso da binary tree. Por intuição, basicamente foi isso que foi feito. Tá bom, a gente tem que organizar muitas coisas. Eu dei o exemplo de 1 milhão. Se a gente colocasse um array, tá, dá para colocar, mas não é nem muito organizado colocar num array. Uma linked list também daria para colocar, só que para inserir ou deletar um item é muito bom, mas para pesquisar é muito ruim, porque você nem pode começar a pesquisa pelo meio dela, você tem que sempre começar pelo iniciozinho aqui, né? Diferente de um array que não teria esse problema. Então, essas duas estruturas, vamos deixar quieto. Se a gente quiser organizar 1 milhão de dados, a gente pode estar usando uma estrutura que seria mais rápido para você pesquisar alguma coisa ali no meio e que você também não precise fazer o mesmo procedimento para colocar ou tirar alguma coisa. A gente vai ter uma árvore binária. Como que vai ser a estrutura dela, basicamente? Você vai ter um nó que a gente vai chamar de raiz. O que seria esse nó raiz? Ele seria o primeiro nó da árvore, beleza? Como eu disse, nó, todas essas bolinhas aqui, a gente vai estar chamando de nó. O que é um nó, então? É cada dado que tem na binary tree, beleza? Assim, não é muito difícil. É só um conjunto tipo esse daqui, que teria um dado aqui, por exemplo, D1, e 2 ponteiros.
Por que 2? Aqui a gente apontava para o próximo, né? Pô, mas aqui qual que é o próximo? Não tem próximo, né? Tem um na esquerda e um na direita. Então a gente precisa de um ponteiro apontando para o item da esquerda e um para o item da direita. Beleza? Já que eu escrevo aqui certinho como pseudocódigo, eu não vou colocar em Python, não, porque ficaria um pouquinho complexo até de entender, mas eu coloco em pseudocódigo. Beleza, a gente tem 2 ponteiros aqui, daí a gente tem, vamos fingir que esse daqui é o segundo dado. Putz, mas o ponteiro ele vai apontar para os próximos, né? Esse aqui teria que ponteiro? Teria ponteiro. Não teria? Dá pra pensar assim, pra falar a verdade. É válido até. Só que o pior é que vai ter ponteiro. Então tudo aqui vai ter ponteiro. Mas poxa, se não tem nada aqui depois disso, pra que um ponteiro? Pois daqui ele vai estar apontando para um valor nulo. Então, finge que esse ponteiro aqui está apontando para nulo. Quase que eu faço a seta, certo? Esse aqui também estaria apontando para nulo. Por quê? Assim fica muito fácil não, né? Muito mais fácil definir a estrutura. Você sabe que ela sempre vai ter um dado e vai ter 2 ponteiros. Então, mesmo que não tenha nada depois dela, já está definido. Vai ter o ponteirozinho ali, beleza? A gente vai ter outra definição, que seria, por exemplo, isso daqui seria uma folha. Por que folha? Porque a gente está falando de árvore. Colocaram esse nome basicamente porque a gente está falando de árvore. Ficaria, como eu posso dizer, mais bonitinho falar que isso aqui é uma folha. E também é menos técnico, é mais fácil de decorar. O que é uma folha? É o finalzinho dela. Assim, quando você começa daqui, você pode ir olhando as coisas até chegar aqui, e aqui seria o final. Beleza? Beleza. Tá. Entendemos mais ou menos como é que funciona a estrutura, mas tá. Da onde que isso daqui resolve esse problema? Parece que cria mais problema, né? Porque aqui tava bonitinho, enfileiradinho, aqui tá uns negócios tudo estranhos. Vou dar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo não, é um exemplo só, não tem exemplo aí. Vamos pensar nos diretórios do computador. Diretório é as pastas, no caso. A gente tem, por exemplo, uma pasta de download lá. E a gente tem uma pasta de documentos. O que acontece? Tem como colocar uma pasta dentro da outra? No computador? Tem, né? Então, aqui em Downloads, eu poderia colocar a pasta 1, por exemplo. Poderia colocar a pasta 2. Aqui em documentos eu poderia colocar uma outra pasta também, uma pasta 3. Só que dentro dessa pasta 3 eu poderia colocar uma pasta 4. Vocês veem que documentos também é uma pasta, só que tem uma pasta dentro, com uma pasta dentro. Então, como é que a gente pode organizar isso daqui? Por isso entra as árvores binárias. Como que seria essa estrutura? A gente tem um nó raiz. Nó raiz seria aquele C dois pontos contra a barra, sabe? Opa! Ele seria o nó raiz, que no caso é, como eu posso dizer, a raiz do computador mesmo, o root. A partir daqui, a gente poderia puxar, por exemplo, downloads. Vou deixar um D de download, mas fica estranho, porque documento também começa com D. Não vou colocar nada. A gente puxa 2, que seriam o downloads e documentos. Beleza? Poxa, mas em downloads tem mais 2. Em documentos tem um. Ah, mas tem outra aqui? Não tem, tem só um. Por que só um? A
pasta 4 na verdade está dentro da pasta 3. Então ela não pertence diretamente a documentos. Ela pertence à pasta 3. A pasta 3. A pasta 4 não. Ela pertence, na verdade, de tabela, por assim dizer. Mas ela está dentro da pasta 3. Dá para entender mais ou menos esse raciocínio aqui? Vou ir colocando P4, P3, P2, P3, P1, P2, só para dar para entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, isso daqui seria o próprio sistema do computador. Essa daqui seria download de documentos. Isso daqui é cada pasta que eu estou colocando ali. Beleza? Então, basicamente, se a gente tiver o diretório de um computador, dá para usar como exemplo de por que isso daqui é utilizado. Nesse caso aqui, não necessariamente seria uma árvore binária, seria uma árvore só, porque eu poderia colocar uma pasta 3 aqui junto e puxaria uma outra ramificação. Qual que é a diferença de fazer isso daqui que eu acabei de fazer para uma árvore binária? Uma árvore binária só tem 2. No máximo 2 elementos. Beleza? Então assim, aqui tem 3. Pô, então não é binária, né? Tem mais de 2. Pô, acho que eu falei meio rápido, mas dá pra entender o que eu passei? Quanto maior a árvore, mais, tipo, cada um vai ter 2, né? No máximo. Claro, se ele não for nulo. Não entendi. Claro que se ele não for nulo, mas no máximo cada um pode ter 2 documentos, 2 pastas. Agora, vou dar um exemplo mais numérico. Deixar só uma pausazinha, então, só para dar para cortar depois. Não, pode ir. Beleza. Para apagar esse daqui, vou começar mais pela intuição dos números mesmo. Fica mais fácil. A gente teria lá, por exemplo, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não estou aqui. Vamos até o lado. Como que seria organizado isso daqui se fosse para representar em array? Pô, em array seria só isso aqui mesmo. Bem simples. Se fosse para colocar em linked list, seria basicamente a mesma coisa, né? Só que o 1 teria um ponteiro aqui do lado, o 2 teria um outro ponteiro também. Ele estaria um apontando para o 2, que aponta para o 3 e assim por diante. Uma árvore binária a gente pode colocar como? Vou começar a partir do 5, porque vai dar para entender melhor o que eu quero dizer. A gente começa do 5. Agora eu quero colocar o número 4 nela. Se fosse uma árvore ordenada, que é um tipo que a gente vai estar usando semana que vem, porque é muito mais útil do que só uma árvore, a gente pode colocar assim. Pô, o 4 vai para a esquerda, porque ele é menor. A gente puxa o que está menor para a esquerda e deixa para a direita o que for maior. Daí a gente tem o 3 aqui. O 3, ele também é menor que o 4. Eu vou deixar ele para cá, já que vocês vão entender por quê. Agora a gente tem o 2. O 2 também é menor. Por que eu deixei o 3 para cá? O 2 ele ainda é menor que o 3, né? Eu estou sempre puxando o que está para a esquerda menor, então eu vou deixar assim. O 1, para não confundir, na verdade, como eu estou deixando tudo que está para a direita menor mesmo, vou deixar o 3 para cá também. Então, o 2 para cá e o 1 para cá. Isso daqui, à primeira vista, parece mais uma linked list, né? Pô, o 5 está apontando para o 4, o 4 está apontando para o 3, parece uma linked list. E de fato, se a gente não balancear ela, é uma linked list mesmo, não vai funcionar muito diferente. Mas já que eu digo sobre isso, agora para o lado de cá, a gente tem 6, 7, 8, 9, que vai ficar basicamente na mesma ordem. O que acontece aqui? A gente vai começar uma busca para achar o número 3, por exemplo. Como que a gente iniciaria? A partir do 5 aqui, a gente começou do 5. 3 é menor ou maior que 5? Menor. Então, para que eu vou procurar nesses números aqui? Pô, não precisa, né? Aqui só tem os que estão maior. Então, a gente meio que exclui essa parte aqui toda
e começa a procurar a partir daqui. Então, a gente tem um 4 aqui. Poderia, por exemplo, ter o 5 aqui de novo. Tá, só que veja bem, o 3 ainda é menor que o 4. Então, mesmo que essa árvore se estendesse para cá um monte, eu não precisaria procurar para nada disso aqui. Por quê? O 3 é menor que o 4. Aqui só tem os números que são maiores. Daí eu vejo o próximo depois do 4 aqui. Beleza, é o 3, né? O que a gente queria. Então, uma estrutura de árvore assim, vocês veem que se eu tivesse 1 milhão de dados, a gente começaria da metade e só daí a gente já não precisa procurar em metade dos números. Porque a gente tem 9 números. Eu só procurei em 1, 2, 3. Eu já achei o que eu queria. Basicamente, uma estrutura de árvore vai servir para isso. Muito mais fácil de procurar. Para inserir não é tão fácil. Para deletar, pior. Mas vai ser mais rápido, né, a leitura? A leitura é muito mais rápida. Porque, por exemplo, você tem... Deixa eu ver um número bom. Vou usar 1 milhão mesmo. Se você tiver 1 milhão de dados, para você achar qualquer valor lá, você vai usar mais ou menos 20 operações. Se você tivesse num array, seria, no pior dos casos, você ia usar 1 milhão. Então, dá uma ajudinha no tempo. Entendeu? Então, é basicamente para isso. Busca nela vai ser O de log n. Vocês lembram essa notação do review? Basicamente, isso daqui vai ver o tempo que você vai precisar para alguma coisa. Vai ser O de log n. No caso, eu estou vendo o número de operações aqui, né? Por quê? Vai ser sempre o logaritmo. Deixa eu até colocar. Se eu não estou enganado, é na base 2. O que vai acontecer aqui, basicamente? Você sempre vai ter um logaritmo de base 2 que você vai usar para ver o máximo de operações que você vai estar usando para consultar algum número aqui. Então, por exemplo, eu tenho 1024 termos. Eu vou usar no máximo aí umas 10 operações. Por quê? Se a gente fazer 2 elevado a n igual a 1024, esse n aqui vai ser 10. Entenderam? É basicamente isso. Deixa eu só fazer um risquinho aqui. Então, essa é a grande vantagem de uma árvore. É muito mais fácil de você procurar alguma coisa nela, se ela estiver ordenada, como aqui no caso eu fiz ela ordenada. Naquele caso ali nem tanto, porque não está ordenado nem nada. Porque você sempre vai partir pela metade do tanto de coisa que você tem que procurar. Começando no 5 aqui, a gente partiu pela metade, não procurou em metade das coisas. Chegando no 4 aqui, eu podia continuar para cá se tivesse mais coisa. Não tinha, mas se tivesse, partir pela metade. Não vou procurar nada daqui, vou vir direto aqui. Entendeu? Então, basicamente é isso. Sempre você vai partir pela metade. Para inserir alguma coisa nela, aí é complicado. O que acontece? Eu vou inserir o número 8. Do jeito que ela está aqui, já tem o número 8. Eu quero colocar outro. Eu poderia fazer o seguinte. O 5. 8 é maior que 5, certo? Então ele tem que vir aqui para a direita. O 6 não teria como eu colocar aqui na direita dele, né? Porque já tem o 7. Eu vou ter que passar para o 7 e ver o próximo. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu colocasse aqui, é como se eu estivesse falando que 8 é menor que 6. Pô, mas daí quebrou a árvore. 7. Realmente 8 é maior que 7. Só que já tem 8 aqui. Não tem como colocar. Agora 8, ele é menor que 8? Depende da arquitetura que você vai usar. Você pode colocar que o 8 ele entra aqui também, como você pode deixar que aqui vai ficar só os números estritamente menores. Dependendo do que você vai fazer nela, você vai quebrar a árvore desse jeito também. Se você deixar que sempre é só o menor aqui e só o maior aqui, porque se tentar inserir um dado igual, para onde que ele vai? Não tem para onde ele ir. Mas vamos supor que você não está deixando inserir dados iguais. Beleza. Aqui no 8 não tem como, vamos para o 9. Pô, o 8 é menor que 9, então o 8 ele pode ficar aqui.
Entenderam o rolê só para colocar um número na árvore? Pior seria se eu quisesse deletar. Eu vou colocar um esquema aqui só para mostrar como seria para deletar esse negócio. Beleza, a gente tem uma árvore desse jeito aqui. Eu quero tirar esse número 7 aqui. Como é que eu faço isso? Para isso você teria que apagar uma boa parte. Né? Porque se eu tiro o 7 direto, o 6.5 vai para onde? Daria para colocar ele aqui, né? Beleza, o 6.5 vai ali. E agora ficou essa parte aqui da árvore. Onde que eu posso deixar ela? Eu posso só grudar aqui de novo, né? Não. Por que não? Nossa, ainda tem o 7. Não, tem que ser. Então, mas o 7 na verdade está conectado no 8. Então assim, é como se essa parte aqui fosse uma árvore só. Então tipo, você está conectando uma árvore na outra. Entendeu? Então, daria para fazer desse jeito aí. E se o 6.5 tivesse outro node debaixo dele? Aí entra problema. Eu vou tentar deletar esse 8 aqui depois, só porque tudo aqui tem filho, só para você entender o que acontece, mas dá problema. Dá muito problema. Mas beleza, daria para conectar simplesmente porque satisfaz todas as regras. Pô, o 6.5 é menor que o 8, então o 8 está conectado na direita. Beleza? Vamos tentar tirar esse 8? Aqui o que a gente faz agora? Tá. Interliga o 6 no 7. Pô, poderia, né? Só que veja bem, isso daqui é como se estivesse na direita, né? Só que agora em 9. Porque o 9 também tem que estar na direita, mas pode 2. Nesse caso aqui, a gente poderia usar um algoritmo para balancear a árvore de novo. Só que se a gente não tiver um algoritmo para usar para balancear a árvore, fica muito difícil, de fato. A gente poderia fazer o que nesse caso aqui? Poderia conectar isso aqui. Deixa eu puxar como se fosse para a direita. E esse 9 aqui, ele é o começo de uma árvore, tá? Eu poderia puxar ele para a direita aqui. Ficaria um negócio meio bizonho. Deixa eu apagar esse 9 e 8 aqui. 9, 8. Ficaria meio bizonho, mas dá para fazer. Mas claro, é muito mais fácil você simplesmente só balancear a árvore. O que seria balancear a árvore? Tem alguns algoritmos de rotação. Não vou estar falando aqui porque é muito complicado. Mas inclusive semana que vem a gente vai falar deles. O que acontece? A gente poderia começar essa árvore pelo 6. É verdade, mas não está conectado, né? Pronto. Pelo 6. E isso de alguma forma poderia facilitar para a gente fazer alguma coisa. Nesse caso aqui eu não sei se facilitaria. Eu acho que não. Mas enfim, para que serviria balancear a árvore? A gente tem um caso aqui que está estranho, né? Porque a árvore está tendendo muito para um lado só, para esse lado aqui não tem quase nada. Então a gente balancearia ela para deixar meio igual nos dois lados, entendeu? Então, não vamos estar apresentando isso aqui agora, porque, como eu disse, até com o pseudocódigo seria meio esquisito. Mas vamos fazer um pouquinho. Deixa eu só ver o horário, porque às vezes eu me perco. Não, me perdi em minutos. Acho que é cego. Não, é sério. Não tá aparecendo no canvas, tá entendendo? Tá aqui como faltando aqui. Não tá nem usando. Esse é o SQL1 ou seu imbecil? Tá aqui o 2, o TDA2, ó. Eu não enxergo, cara. Não tem como ser cego. Tá de tapar. Depois eu vejo isso. Depois o cara se decepciona. Dado. Ele vai ter um dado, Ele não passou defesa. um ponteiro Tá lançando o TDA em si. para a esquerda Geralmente a gente vê se começa. e um ponteiro para a direita. Estou meio que
definindo umas coisas aqui, eu estou fazendo um pseudocódigo do que seria isso daqui. Basicamente aqui eu estou definindo um nó. Ele tem um dado, um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita. Beleza? A gente tem a árvore em si, né? Vamos definir a árvore. O que a árvore tem? Basicamente ela vai ter uma raiz. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Ela vai ter alguns métodos. Vou colocar aqui. Funções. De função para a árvore. A gente pode colocar uma função para inserir algum dado nela. Então vamos lá, inserir nó. Esse inserir nó aqui eu vou considerar a árvore balanceada. Balanceada não, perdão. Árvore binária de busca. Seriam umas árvores que elas já vão ser meio que ordenadas, assim. O que é menor sempre vai para a esquerda, o que é maior sempre vai para a direita. Que é o caso que eu estava falando ali. O caso das pastas que eu usei, não é uma árvore ordenada, até porque como é que eu ordeno uma pasta? Em ordem alfabética? Em data de modificação? Depende da pasta. Depende de como você está ordenando, quer dizer. O inserir nó, o que ele vai ver basicamente? Ele vai pegar o valor desse nó. Deixa eu colocar o valor aqui. E vai aqui eu coloquei como primeiro caso. A árvore nem está feita ainda, por assim dizer, ela não tem nem a raiz dela, seria o primeiro nó. Se não tiver uma raiz, vamos colocar a raiz dela como sendo aquele nó que a gente está dizendo. Justo, né? Porque não tem uma raiz ainda, não teria como colocar um nó filho para a raiz. Vou modificar uma coisinha aqui para ficar mais simples. Coloquei só que ele vai receber a raiz também, que no caso seria a árvore em si. Tanto é que a gente está vendo aqui se ela tem uma raiz ou não. Então isso aqui é a árvore, não a raiz mesmo. Então, se não tiver uma raiz, o nó vai ser a raiz. Se não, vamos checar se ele é maior que a raiz. Porque, tipo, vamos supor que a raiz seja 5, você quer adicionar o nó 7. Ele é maior que a raiz, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar uma recursão aqui e colocar um inserir nó na raiz ponto direita. Por quê? Você tenta inserir o nó na direita da raiz. Que no caso, lembra que aqui tá vendo se a raiz é nula? Se o nó da direita da raiz, que é o próximo valor que a gente vai pegar, ele for nulo, então no caso a gente vai inserir nele. Se ele não for, ele vai tentar executar esse algoritmo aqui de novo, até achar alguma coisa que seja nula. Quando ele achar, ele vai colocar.
gente, se alguém não identificou essa linguagem aqui ainda, realmente não vai ter nenhuma linguagem, tá? Isso aqui é pseudocódigo, beleza? Beleza, a gente checou aqui se o nó ele vai ser maior que a raiz. Se ele for, a gente vai tentar inserir na direita da raiz. Pô, mas se ele não for, a gente pode inserir na esquerda, né? Então ele é menor que a raiz. Ou então ele pode ser igual, depende do teu algoritmo. Se ele for igual também, você pode colocar na esquerda, porque... Por que não? Beleza? Povo, isso daqui vai ser um algoritmozinho básico para inserir alguma coisa na árvore. Beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Deixa eu confirmar aqui também. Tá, beleza. O computador até desligou. Esqueci nada. Acertei a árvore. Pronto, agora tá bom. No final eu lembro que eu coloquei acertei a árvore. Deu pra entender o que eu expliquei aqui? Pô, basicamente de árvore binária, básico, claro, vai ser isso aqui. A gente viu que é uma árvore binária, porque a gente usa ela ao invés de uma linked list, que é por causa disso do tempo. A gente tentou mostrar algumas operaçõezinhas ali, como que vão funcionar uma árvore binária, e fizemos um pseudocódigo bem pseudo mesmo, de como que seria inserir alguma coisa na árvore. Beleza? Basicamente vai ser isso, então. Vou esperar o Alisson chegar, que não sei o que ele foi. E para deletar sem fazer aquele balanceamento? Para deletar sem fazer aquele balanceamento? Não faz. Então, o seguinte, essa Olha, você não sabia. que é uma coisa. Esse exemplo aqui ficou muito ruim. Você é profissional. Quer dizer, não é que ele ficou ruim, mas já tá. Agora esse negócio aqui também, ao invés de apagar, ele piora o negócio, aí ficou bom. Vou tentar usar um exemplo mais ou menos igual, só vou mudar umas coisinhas para surgir uma outra árvore aqui. Ao invés desse 7 aqui, coloca um 3, coloca um 4. Coloquei de um lado só para demonstrar. Vou tentar deletar esse 6 aqui. O que pode acontecer aqui? Como exemplo, eu deixei um caso fácil aqui. 4, beleza. O que pode estar acontecendo aqui? Essa árvore aqui, se você parar para pensar, isso aqui também é uma árvore. Porque é uma estrutura recursiva as árvores binárias. Você poderia conectar isso aqui de volta. Seria uma forma. Então, basicamente, seria um jeito de você fazer isso. Você meio que tentar pegar essa árvore aqui e colocar de volta, encaixá-la de volta na árvore. Então, como que eu posso explicar isso? Você teria que refazer o algoritmo de inserir para você colocar isso daqui desse ladinho. Então, o ponteiro para o 3 vai vir nesse 4 aqui na esquerda também. Isso daqui, a gente pode só deixar aqui mesmo. É um jeito. Eu vi vários jeitos de fazer isso, acho que uns 3 jeitos, mas sim, cada um é mais esquisito que o outro. Esse aqui foi o que eu mais entendi. Beleza? Só coloquei aqui, né? Aí é 3, é em 2, eu sei que é 4. Acho que é 2. Entendeu? Então basicamente vai ser isso.